Deus ouviu aquilo que você nem conseguiu dizer em palavras. Você chorou em silêncio, sentiu o coração gritar dentro do peito, mas nem a sua voz saiu. Tudo que você conseguiu fazer foi fechar os olhos, segurar a lágrima e pensar: será que Deus está ouvindo isso que nem eu consigo expressar? E mesmo sem palavras, mesmo sem forças, mesmo sem conseguir se ajoelhar, você orou. Essa oração silenciosa, feita no fundo do seu desespero, foi a mais alta que já chegou ao céu. Porque quando ninguém vê, eu vejo. Quando ninguém entende, eu escuto. E quando você acha que está sozinho, é aí que estou mais perto. Hoje, eu te trago aqui para uma conversa séria. Não é um vídeo comum. Não é mais um conteúdo para sentir paz. O que você vai ouvir agora é resposta, é direção, é cumprimento, porque aquela oração que você fez chorando no escuro, aquela que você nem lembra mais, eu guardei. E agora chegou o tempo de trazer à luz aquilo que nasceu no secreto. Eu vi quando você orou com vergonha, com medo, com culpa, achando que talvez eu já tivesse desistido de você. Mas saiba, o meu silêncio nunca foi ausência, foi preparação. Eu estava lapidando a promessa, organizando os detalhes, trabalhando nos bastidores enquanto você chorava. Nenhuma lágrima sua caiu no chão por acaso. Eu recolhi todas. Eu me lembrei de cada uma. Você não chegou aqui por acaso. Este vídeo é uma convocação espiritual. Uma convocação que veio do céu. Enquanto muitos estão distraídos, ocupados com as vozes do mundo, eu escolhi falar com você, no íntimo, porque chegou a hora de cumprir o que eu te prometi quando você só conseguia chorar. Há uma promessa que você fez sem perceber, uma entrega que saiu da sua alma, mesmo quando seus lábios estavam calados. Aquilo que você consagrou com dor, eu transformei em destino. Aquilo que você achou que estava pedindo em vão, eu transformei em testemunho. Você não é invisível para mim. Você é lembrado. Você é respondido. E agora chegou o tempo da resposta. Só que ela não vem da forma como o mundo ensina. Não é mágica, não é performance. É revelação, é restauração, é reconexão. É tempo de voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, a minha presença. Esse vídeo vai tocar em feridas que você escondeu, vai reabrir memórias que você tentou esquecer. Mas não será para te machucar, será para te curar. Porque eu sou o Deus que trata, mas também sou o Deus que levanta. Sou o Deus que confronta, mas também sou o Pai que abraça. Tudo que você viveu até aqui, cada silêncio, cada queda, cada dúvida, cada lágrima, serviu para um propósito. E esse propósito começa a ser revelado agora. A jornada que você inicia neste momento é de restauração completa, do seu valor, da sua fé, da sua identidade, da sua conexão comigo. Por isso, respire fundo, deixe o coração quieto, silencie as outras vozes. Este é o momento em que eu falo direto com a sua alma. E se você me ouvir com atenção, vai entender que nenhuma dor foi perdida, nenhuma oração foi ignorada e nenhuma lágrima foi desperdiçada. Tudo foi contado, tudo foi visto e agora tudo será transformado, porque a promessa que você achou que havia morrido vive em mim e hoje ela volta para você, viva, intacta, pronta para se cumprir. O clamor que não saiu da sua boca, mas rompeu o céu. Você acreditou que só seria ouvido se conseguisse falar, que só haveria resposta se houvesse voz. Mas o que você não sabia é que as orações mais poderosas não são feitas com os lábios, são feitas com o espírito quebrantado. O céu nunca dependeu do som da sua boca. Ele responde à verdade que vem da sua dor. Há um momento na vida de todo filho em que as palavras se tornam pequenas demais para carregar o peso do que a alma está sentindo. Você tentou falar, mas a garganta travou. Tentou orar,
mas tudo que conseguiu foi chorar. E nesse momento, quando o mundo não te escutou, eu ouvi. Porque eu sou o Deus que interpreta suspiros, entende lágrimas e traduz silêncio. Você pensa que não orou porque não fez um discurso. Mas o que você viveu naquele instante de desespero, quando o peito doeu, os olhos se encheram e o pensamento se calou, foi intercessão, foi entrega, foi adoração em forma de rendição total. O Espírito Santo estava ali, no meio do teu vazio, recolhendo aquilo que nem você sabia expressar. E ele levou até o trono do Pai a oração que você nunca falou, mas que foi sentida por inteiro. E sabe o que eu fiz com ela? Escrevi, registrei, guardei no livro da vida. Porque nenhum clamor é desprezado quando é feito com o coração rasgado diante de mim. Você pode até não lembrar o que pediu, pode não saber quando exatamente aconteceu, mas eu sei. Porque enquanto você achava que estava apenas desabando em tristeza, eu estava recebendo uma das declarações de fé mais sinceras que já saiu de você. Você não precisa ser forte para ser ouvido. Não precisa usar palavras bonitas. Eu não me impressiono com discursos religiosos. Eu me movo pela verdade que vem da alma quebrada, pela sinceridade de quem está no limite, pela lágrima de quem já não sabe mais o que fazer. Você lembra daquela noite em que sentiu como se ninguém mais no mundo pudesse entender o que estava passando? Aquela madrugada em que tudo parecia perdido e só te restava chorar no escuro? Eu estava ali. Eu ouvi aquele choro como um grito espiritual. E aquele grito rasgou os céus. Porque tudo que é sincero, mesmo que mudo, toca o meu coração. A promessa que você receberá hoje não foi ativada por uma oração ensaiada. Ela nasceu naquele momento em que você achou que estava se perdendo. Porque quando você caiu, clamou. E quando clamou, mesmo sem perceber, acionou uma resposta eterna. Você não precisa repetir palavras que não sente. Não precisa fingir que está bem. A única coisa que eu sempre esperei de você foi verdade. E você me deu. Talvez nem tenha percebido. Talvez tenha se envergonhado por não conseguir orar direito. Mas agora eu te digo, aquela oração sem palavras foi um decreto assinado com as tuas lágrimas. E eu estou aqui para cumpri-lo. Você chegou até aqui se sentindo esquecido, desacreditado, talvez até indigno. Mas agora ouça, o que sobe do espírito quebrantado desce do céu como resposta de graça. Porque eu sou Deus que responde ao quebrantado. Eu me aproximo do contrito, eu visito o silêncio e o transformo em testemunho. A promessa que está se cumprindo agora é fruto de uma oração que não foi ouvida por ninguém, mas foi ouvida por mim. Você não precisa mais se explicar, não precisa mais justificar sua dor. O que precisava ser falado já foi entregue em espírito. E hoje, o que você semeou em silêncio floresce como resposta. Lágrimas. Tem voz no mundo espiritual. Há uma linguagem que não se aprende com os homens. Ela não vem dos livros, não se ensina em púlpitos, não se pronuncia com a língua. É a linguagem das lágrimas. E quem já chorou diante de mim, de verdade, sabe que essa é a oração mais pura que existe. Quando você chorou, achando que ninguém via, eu vi. Quando você desabou no travesseiro e molhou o lençol com dor não compartilhada, eu estava lá. Porque lágrimas não são apenas sinal de fraqueza, são códigos espirituais. São gritos de alma traduzidos em gotas de desespero. E no céu, cada lágrima é registrada como se fosse uma carta aberta ao meu coração. A Bíblia diz que eu recolho as lágrimas dos meus filhos em um odre. Eu não as deixo evaporar no vento. Elas não se perdem na poeira da dor. Elas são guardadas como sementes de promessas. Sementes que, no tempo certo, florescem como respostas. Você achou que estava chorando sozinho, mas seus olhos estavam sendo observados por anjos. Cada vez que você fechou os olhos e deixou o rosto se molhar, o céu testemunhava.
porque há algo sagrado no choro do justo. Não há lágrima desperdiçada quando ela vem de um coração quebrado e sincero. Ana chorou diante do altar, em silêncio. Ninguém entendeu. Foi julgada, acusada de estar fora de si. Mas eu entendi. Eu ouvi o que nem ela conseguiu falar, e por causa de uma lágrima, eu gerei um profeta. Davi chorou até não ter mais forças. Seus inimigos zombavam, dizendo: "Onde está o teu Deus?" Mas as lágrimas dele chegaram até a minha presença e se tornaram canções de livramento. Ezequias virou o rosto para a parede e chorou amargamente. Eu ouvi, antes mesmo dele falar qualquer palavra, e adicionei mais 15 anos à sua vida. As lágrimas falam. Elas movem o céu, desarmam o inferno e ativam promessas que pareciam bloqueadas. É por isso que hoje você está aqui. Porque houve uma lágrima que você derramou no passado e que subiu como incenso. Uma lágrima que você mesmo esqueceu, mas que o meu trono não esqueceu. Você pode ter chorado por um erro, pode ter chorado por algo que perdeu, pode ter chorado porque foi traído, rejeitado, abandonado, pode ter chorado por medo, por ansiedade, por vergonha. Mas independentemente do motivo, o que saiu dos seus olhos entrou no meu altar como clamor. E o que entra no meu altar, eu nunca desprezo. Não se envergonhe das lágrimas que você derramou. Elas foram suas intercessoras quando você não conseguia mais orar. Foram seus advogados espirituais quando tudo parecia perdido. Foram sua oferta mais sincera quando o mundo achava que você não tinha mais fé. Agora escute, eu sou o mesmo Deus que viu a lágrima cair. E agora sou o Deus que enxuga. Chegou o tempo de colher o que você regou com dor. O tempo da colheita silenciosa acabou. A chuva da promessa começou. Você vai entender que cada lágrima foi uma chave espiritual. Você não estava desmoronando. Você estava semeando. E hoje a colheita brota com força. Porque eu honro aquilo que é feito com o coração. Não reprima mais o que sente. Não se esconda da dor. Traga tudo à luz. Porque o lugar onde você chorou será o mesmo onde eu te exaltarei. O chão que você molhou com lágrimas será solo de milagres. E tudo o que parecia em vão foi a base de uma promessa eterna. Quando o céu silencia, mas os planos de Deus continuam. Você orou, chorou, esperou e nada aconteceu. Pelo menos, aos seus olhos, parecia que nada estava acontecendo. O céu ficou em silêncio. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum mover visível. E então, no silêncio, vieram as dúvidas. Será que Deus ouviu? Será que Ele me esqueceu? Será que eu fiz algo errado? É nesse intervalo, entre o clamor e a resposta, que muitos desistem. Não por fraqueza, mas por cansaço. Não por incredulidade, mas porque a alma humana não foi feita para suportar silêncios prolongados sem explicação. Só que aquilo que você interpretou como abandono era, na verdade, um período sagrado de construção invisível. O meu silêncio nunca foi ausência, foi estratégia. Porque enquanto você me questionava, eu estava preparando. Enquanto você pedia pressa, eu ajustava detalhes. Você queria alívio imediato, mas eu estava desenhando uma resposta eterna. Porque quando eu decido cumprir uma promessa, não trabalho com a ansiedade do homem. Trabalho com a precisão do propósito. A espera nunca foi perda de tempo. Foi o tempo sendo usado para alinhar o que precisava ser alinhado. Dentro de você, ao seu redor, na sua história. Enquanto o céu parecia calado, meu espírito sussurrava em você verdades que o barulho do milagre talvez abafasse. Você não percebeu, mas naqueles dias em que tudo parecia parado, sua fé crescia em profundidade. Sua oração se tornava mais sincera. Sua dependência se purificava. Eu te esvaziei da pressa do mundo para te encher com a solidez do meu reino. Há promessas que só florescem depois que o silêncio cumpriu o seu papel.
Há respostas que só surgem quando o coração aprende a confiar mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, mesmo sem entender. Porque a fé que eu procuro não é a que exige prova constante, mas a que escolhe continuar mesmo no escuro. Lembra de José? Traído, esquecido, preso. Anos de silêncio, anos de promessas sem nenhum sinal. Mas por trás da prisão eu estava construindo o palácio. Por trás do esquecimento, eu estava preparando o reconhecimento. Quando tudo parecia parado, eu estava movendo o coração de Faraó. Lembra de Abraão? A promessa chegou, mas o filho demorou. E no intervalo veio o silêncio. Mas foi no silêncio que eu o transformei em pai de uma nação. Não apenas biologicamente, mas espiritualmente. Ele foi forjado na espera. Você precisa saber disso. A promessa não morreu. Ela apenas entrou no processo de maturação, assim como a semente que parece sumir na terra, quando na verdade está rompendo por dentro. As raízes estão sendo criadas, a estrutura está sendo formada, e quando sair à luz, será forte o suficiente para permanecer. O silêncio de Deus não é rejeição, é refinamento. O que você orou ainda está em andamento. Aquele pedido feito entre lágrimas e desespero está dentro do meu calendário. Pode não estar no seu relógio, mas está na palma da minha mão. E o tempo em que tudo parecia parado, na verdade, foi o tempo em que eu mais agi. Não se confunda com o aparente. O reino não opera pelo que se vê. Enquanto o mundo busca por sinais visíveis, eu movo montanhas no invisível. Enquanto você pensava que o céu estava mudo, o céu estava operando em silêncio e agora está prestes a se manifestar em glória. O silêncio termina quando a promessa amadurece, e o que está vindo para você agora não é qualquer coisa. É o cumprimento do que nasceu do clamor, foi regado em lágrimas e amadureceu na espera. A promessa não morreu, ela só estava crescendo por trás do véu. Você esqueceu a oração, mas Deus nunca esqueceu a promessa. Você seguiu com a vida, tentou esquecer. Colocou aquela oração de lado, não porque desistiu, mas porque se acostumou a viver sem resposta. A dor foi sendo empurrada para dentro, até que o tempo a cobriu com a poeira da rotina. Mas Deus não se esqueceu. Porque tudo que é feito com o coração, diante do altar, entra numa memória celestial que o tempo não apaga. Há orações que você fez nos seus dias mais frágeis. Palavras ditas com o rosto molhado e a voz trêmula. Súplica feita num momento de desespero em que tudo parecia desabar. Naquele instante você acreditou, você esperou, você confiou, mas como a resposta não veio do seu jeito, no seu tempo, você silenciou o pedido e guardou a esperança. E é exatamente por isso que você está aqui agora, porque hoje eu te trago à lembrança algo que você tentou esquecer. Não para te ferir, mas para te mostrar que o que você julgou esquecido foi, na verdade, cultivado por mim. Você pediu com fé, chorou com sinceridade, se entregou com profundidade. E isso não se perde no reino, isso é eterno. A oração que você fez naquele dia em que sentiu que ia desmoronar, eu gravei. Ela foi escrita no meu livro, registrada no meu tempo, selada com a minha promessa. E agora, quando você menos esperava, eu venho cumprir. Porque o que você esquece por causa da dor, eu guardo por causa do amor. O que você enterra para sobreviver, eu ressuscito para transformar. O que você desiste de esperar, eu faço questão de honrar. Porque eu não sou um homem que mente, nem filho do homem para se arrepender. Se eu prometi, eu cumpro. Se eu ouvi, eu respondo. Você pode estar pensando, mas eu já nem peço mais por isso. Ou então, não tenho mais coragem de orar por aquilo. Já aceitei que talvez não seja para mim. Mas saiba, há coisas que você já não consegue mais orar, porque agora é o tempo de apenas receber. Há promessas que só se cumprem quando a alma está desarmada, quando você já não tenta controlar,
quando já não exige explicação, quando simplesmente vive e então é surpreendido pela fidelidade que nunca falhou. Você seguiu o caminho pensando que talvez tenha orado errado ou na hora errada. Mas eu te digo agora, você orou certo. Você orou como devia, com verdade, com profundidade, com quebrantamento. E tudo isso tem peso eterno diante de mim. Eu sou o Deus que não esquece, o Deus que visita o passado para cumprir no presente aquilo que você achou que perdeu. Sou o Deus que sopra vida sobre promessas adormecidas, que transforma feridas em testemunhos, que restitui orações esquecidas com respostas extraordinárias. Essa lembrança que agora te toma por dentro não é aleatória, é espiritual. Eu estou reacendendo em você o eco daquela oração para te lembrar. Ela não foi ignorada, foi incubada. Você plantou fé em meio ao desespero, plantou clamor em meio ao caos, plantou esperança mesmo sem garantias. E agora a colheita chegou. Você esqueceu, mas eu lembrei, e o que eu lembro, eu cumpro. A promessa nasceu no secreto e será revelada em público. Aquilo que nasceu entre você e Deus, sem plateia, sem aplausos, sem likes, será revelado diante de todos. Porque promessas feitas no secreto não morrem. Elas amadurecem no silêncio e florescem no tempo da glória. E o que começou como lágrima solitária se tornará testemunho coletivo. Você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa se justificar, se defender ou se promover. A promessa que Deus te fez não exige propaganda. Ela carrega em si a marca da origem. Foi gerada no altar, quando ninguém mais estava olhando, quando o único olhar que importava era o dele. Muitos não viram quando você se curvou. Não ouviram o que você entregou, não entenderam o preço que você pagou em oração, em renúncia, em silêncio. Mas o céu viu, e o céu nunca esquece o que é feito no lugar secreto. No secreto você chorou, no secreto você entregou sua dor, no secreto você confessou seus pecados, no secreto você consagrou seus sonhos e até abriu mão deles. Foi no secreto que você conheceu a profundidade de Deus, não através de bênçãos recebidas, mas através da dor suportada. E agora o Pai, que vem em secreto, está prestes a te recompensar em público. A Bíblia diz que Deus recompensará publicamente aqueles que o buscam no oculto, não como espetáculo, mas como evidência de que Ele é fiel. Não para inflar o ego, mas para glorificar o seu nome por meio da sua vida. Foi no secreto que Ana fez o voto que mudou a história de Israel. Foi no secreto que José foi moldado, antes de ser colocado diante do trono do Egito. Foi no secreto que Davi foi ungido, antes que alguém sequer acreditasse nele. Foi no secreto que Jesus orava, antes de operar milagres em multidões. Tudo o que Deus constrói de forma sólida, Ele constrói em silêncio. E quando finalmente revela, ninguém pode parar. Você achou que estava esquecido, mas estava sendo escondido por proteção. O ocultamento não foi castigo, foi cuidado. Deus te guardou longe das vitrines para que ninguém corrompesse o processo, para que nada interferisse na pureza da promessa. O que nasce no secreto carrega uma unção que não se compra, uma autoridade que não se copia, um brilho que não se apaga. Quando Deus decide honrar publicamente uma promessa, Ele faz de forma que até quem não acredita precisa reconhecer: foi Deus. E é isso que vai acontecer com você. Quem zombou da tua espera verá o teu cumprimento. Quem ignorou tua dor ouvirá teu testemunho. Quem te virou as costas quando você chorava, verá Deus te levantando na presença dos mesmos que duvidaram. Porque o que nasceu em lágrimas será coroado em glória. Não temas o tempo que passou. Não temas o cenário que parece impossível. Não temas os olhos que te julgaram. Deus não faz promessas para te envergonhar. Ele faz promessas para revelar quem Ele é, através de quem você é nele.
A tua oração feita no quarto, escondido, esquecida até por você, será lembrada em voz alta pelo próprio Deus. Ele te fará lembrar e fará questão de que todos saibam. Essa história tem origem no altar, e o que nasce no altar ninguém consegue enterrar. A espera que te ensinou a crer no invisível. Você não sabia, mas enquanto esperava, estava sendo ensinado a ver com os olhos da fé. A demora não foi um atraso, foi um treinamento. A espera foi o campo onde sua confiança foi cultivada. Porque antes de cumprir a promessa visível, Deus queria formar em você uma convicção invisível. Crer no que se vê é natural. Crer no que se sente é humano. Mas crer no que ainda não chegou, no que ainda não se cumpriu, no que não tem sinais, isso é fé verdadeira. Você pensou que a espera fosse tempo perdido. Mas hoje, eu te digo, foi o tempo mais produtivo da sua jornada. Enquanto você dizia, não aguento mais, o céu dizia, está quase pronto. Porque promessas não são liberadas por emoção, mas por maturidade. Eu te deixei esperar, não para te punir, mas para te preparar. Eu te deixei passar noites em silêncio, não para te humilhar, mas para te ensinar a me ouvir além do barulho. Eu te deixei passar por dias sem respostas, não para testar tua paciência, mas para desenvolver tua visão espiritual. Enquanto você orava e nada acontecia, algo acontecia dentro de você. O desespero virou dependência. A ansiedade deu lugar à rendição. O orgulho foi quebrado. A pressa foi desfeita. Você parou de tentar controlar e começou a apenas confiar. E é exatamente aí que a fé verdadeira nasce, quando você não tem mais onde se apoiar, e mesmo assim escolhe crer. Quando todas as portas se fecham e ainda assim você segue adorando. Quando tudo diz, não vai acontecer, mas o teu espírito ainda sussurra, Deus me prometeu. A espera não foi castigo. Foi o solo onde a tua fé criou raízes. E fé com raiz resiste ao vento. Fé com raiz permanece firme quando a tempestade tenta arrancar. Fé com raiz não desiste quando a resposta atrasa. Ela se alimenta da certeza de quem prometeu. Você queria a promessa, mas Deus queria antes te transformar. Porque uma promessa entregue a alguém despreparado pode se tornar peso ao invés de bênção. Ele preferiu segurar a entrega para não perder o filho. Ele escolheu te forjar primeiro, para depois te honrar. Você não é mais quem começou essa jornada. Algo mudou em você. A dor te lapidou, a espera te refinou. O tempo te aproximou de Deus de uma forma que a pressa jamais permitiria. Agora você está pronto para receber. E quando a promessa chegar, você vai entender que o maior presente não foi o que Deus te deu, mas o que Ele fez dentro de você enquanto você esperava. Você não imaginava, mas a espera foi parte da resposta. A espera foi o ventre onde a promessa foi gestada. E agora que o tempo se cumpriu, você não apenas verá, você viverá o que orou. E quando isso acontecer, não será só sobre ter vencido a espera. Será sobre ter aprendido a crer no invisível. Porque quem aprende a crer no invisível nunca mais se assusta com o silêncio. O Espírito Santo intercedeu quando você quase desistiu. Houve um dia, talvez mais de um, em que você pensou em desistir de tudo. Em que o peso do cansaço esmagou sua alma de um jeito que você não sabia mais o que pedir, o que crer, o que esperar. Você não conseguiu nem orar. Não havia palavras, não havia forças, não havia ânimo. Tudo em você queria parar. E ainda assim, você foi sustentado. Sabe por quê? Porque naquele momento, o Espírito Santo orou por você. Você achou que estava sozinho. Achou que era o fim. Mas o céu já tinha assumido a sua causa. Enquanto você se calava por dentro, o Espírito intercedia por fora. Enquanto você desmoronava em silêncio, havia um clamor do alto sendo liberado em seu favor.
A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que quando sua mente trava, sua alma desiste e seu corpo cansa, o Espírito entra no campo de batalha. Ele fala o que você não sabe expressar. Ele defende aquilo que você nem entende mais. Ele toca no que está escondido em você e apresenta tudo ao Pai. Você não sabe quantos livramentos recebeu sem perceber, quantas guerras foram vencidas enquanto você dormia, quantas mentiras do inimigo foram canceladas antes que chegassem até você. Tudo isso porque o Espírito não apenas habita em você, ele guerreia por você. E enquanto sua fé oscilava, ele mantinha acesa a chama. Enquanto seus pés fraquejavam, ele firmava os passos. Enquanto sua alma gritava por paz, ele preparava a resposta. Não foi a sua força que te manteve de pé até aqui. Foi a intercessão do Espírito. Foi ele quem te lembrou que você era filho. Foi ele quem sussurrou: fica só mais um pouco, quando tudo gritava: acaba com isso. Foi ele quem te manteve conectado a Deus quando você não sentia mais nada. Você não percebeu, mas naquela madrugada em que você pensou em sumir, em largar tudo, em esquecer as promessas, uma intercessão silenciosa aconteceu no céu. E Deus te cercou, te envolveu, te cobriu com graça. O Espírito é mais do que consolador, ele é intercessor. Ele é aquele que traduz o que o coração não sabe dizer. Ele entra no lugar mais escuro da sua alma, não para te acusar, mas para te levantar. É por isso que você sobreviveu à dor que era para te destruir. É por isso que você suportou a espera que era para te adoecer. É por isso que você está aqui, lendo essa mensagem agora. Porque houve alguém que orou por você quando você não conseguiu orar por si mesmo. Essa oração foi pura, perfeita, plena, porque foi feita pelo próprio Espírito que conhece tua essência, tua história, teus traumas, teus medos, tuas quedas. E ele te viu inteiro e mesmo assim decidiu te sustentar. Não se envergonhe das vezes que pensou em parar. Se alegre pelas vezes que, mesmo sem saber como, você continuou. Isso se chama intervenção divina. Hoje, ao te lembrar disso, eu quero que você entenda. Você não está aqui por mérito, está por graça. E a graça não depende da tua força, mas da minha fidelidade. E o Espírito que te sustentou no vale, agora te prepara para subir ao monte da promessa. Porque quem foi intercedido no fundo será honrado no alto. Quando a promessa vem atrasada, mas chega ungida. Você orou, acreditou, esperou. O tempo passou, os ciclos mudaram e a promessa não veio. Então o inimigo sussurrou: está atrasada. E você, cansado, quase acreditou. Mas a verdade é que a promessa de Deus nunca chega atrasada, ela chega ungida. O que você interpretou como atraso era, na verdade, consagração. Era o próprio Deus ungindo, purificando, amadurecendo a resposta para que, quando ela chegasse, não apenas te satisfizesse, mas te transformasse. Se a promessa tivesse vindo antes, talvez você não a valorizasse. Talvez usasse mal, talvez a perdesse, porque o tempo de Deus não obedece ao relógio dos homens. Ele obedece ao compasso da eternidade. Quando algo demora nas suas mãos, não é porque ele está lento, é porque ele está santificando o que vai entregar. Deus não joga bênçãos como moedas em uma fonte. Ele gera milagres como quem prepara um altar. Você estava pedindo algo rápido, mas Deus estava preparando algo eterno. Estava ungindo a resposta com propósito, com sentido, com peso de glória. Porque promessas carregam responsabilidade e o que vem do céu exige preparo. Você orou por um casamento? Ele não queria apenas te dar uma união. Ele queria te curar por dentro primeiro. Você pediu restauração financeira? Ele não queria apenas te dar recursos. Ele queria te ensinar a governar com sabedoria. Você chorou por cura emocional? Ele não queria apenas estancar a dor.
Ele queria reconstruir a identidade. Tudo isso demanda tempo, demanda silêncio, demanda fornalha. Enquanto você achava que estava sendo esquecido, você estava sendo preparado para algo que não se perde, não se corrompe, não se desmonta com o vento. A promessa que demora para chegar vem com peso dobrado, porque carrega a unção do tempo. Vem com experiências que ninguém pode roubar. Vem com cicatrizes que se transformam em autoridade. Você já viu o ouro ser moldado? Ele precisa ser colocado no fogo. Não é punição, é purificação. Assim também foi você, assim também foi a promessa. Ambos foram tratados ao mesmo tempo. Agora, quando ela chegar, não virá como um presente comum, virá como um marco, um divisor de águas, um memorial da fidelidade de Deus em sua vida. As pessoas verão a tua vitória e não entenderão o tempo da tua espera. Mas você saberá cada lágrima, cada oração, cada noite escura, e saberá que valeu a pena não ter recebido quando queria, para receber do jeito que precisava. O tempo que parecia roubar a esperança, na verdade estava ungindo o teu testemunho. E agora, quando tudo se alinhar, será impossível negar. Foi Deus. Só podia ser Ele, porque a promessa vem como profecia cumprida e carrega o selo de quem esperou até o fim. Você não perdeu tempo. Você está prestes a viver o tempo mais precioso da sua história. A promessa não chegou tarde, ela chegou ungida. E tudo o que vem ungido permanece. Toda dor escondida gera uma resposta visível. Você sofreu calado. Ninguém viu, ninguém entendeu. Ninguém segurou tua mão quando você mais precisava. Te olharam como se estivesse bem, como se nada estivesse acontecendo, enquanto por dentro você implodia em silêncio. Mas o céu viu tudo o que você escondeu. E Deus não responde aquilo que é exposto. Ele honra o que foi vivido em segredo com verdade. Você suportou dores que não contou nem nos seus momentos de oração. Sentiu vergonha, medo, confusão. Em alguns momentos, achou que era fraqueza. Em outros, pensou que estava enlouquecendo. Mas no fundo, havia algo maior acontecendo. Uma promessa estava sendo formada por dentro de você, exatamente no lugar onde mais doeu. Toda dor escondida se transforma em um clamor mudo, que sobe com força ao trono de Deus. Porque não é o volume da dor que a torna importante, mas a profundidade com que ela é sentida. O céu registra as dores invisíveis, as lágrimas que ninguém vê, os gritos abafados dentro do travesseiro, os olhares perdidos no escuro. Tudo isso fala, tudo isso tem voz no mundo espiritual. Você pode até não saber, mas parte do que você pediu já está sendo respondido, não por mérito, mas por causa da sinceridade da tua dor. Porque Deus nunca despreza um coração quebrantado. Lembra de quando você caminhava no automático, cumprindo obrigações, sorrindo por fora, mas por dentro estava destruído? Cada passo foi visto, cada momento foi registrado, não passou despercebido. O mundo pode ter ignorado, mas Deus não. E é por isso que agora você está prestes a viver respostas que não terão explicação lógica. Pessoas vão te olhar e perguntar, como isso aconteceu? E você não vai conseguir explicar com palavras simples, porque tudo começou lá atrás, no lugar da sua maior dor. A resposta visível nasceu da ferida oculta. Você passou pelo vale da sombra, mas não morreu. Foi ferido por dentro, mas não ficou pelo caminho. Você chorou onde ninguém podia ver, mas agora será honrado onde todos poderão testemunhar. Porque Deus transforma lágrimas ocultas em promessas públicas. A tua resposta não será só para você, será uma resposta para os que duvidaram de você, para os que te feriram, para os que te julgaram. Mas, acima de tudo, será uma resposta para você mesmo, para aquela versão sua que quase desistiu, que achou que não suportaria, que pensou que não era amado por Deus. E quando a promessa se cumprir, você vai olhar para trás e entender.
Foi naquela dor escondida que Ele me fez crescer. Foi naquela solidão que Ele me encontrou. Foi naquele silêncio que Ele me ensinou a escutar sua voz. A resposta que chega agora carrega o peso da tua trajetória. Carrega as marcas da tua luta, da tua renúncia, da tua persistência. E cada detalhe será redimido, porque o que você viveu em segredo será compensado em honra diante dos olhos que nunca acreditaram. Essa é a justiça de Deus. Ele vê o que o mundo ignora. Ele honra o que a multidão despreza. Ele exalta quem aprendeu a chorar no escuro. Toda dor escondida gera uma resposta visível. E a tua está chegando agora. Deus manda te dizer: aquela oração silenciosa é a semente da sua vitória. Hoje, o céu se inclina sobre a sua história, não por acaso, não por sorte, não porque você fez tudo certo, mas porque o tempo de Deus chegou. E Ele manda te dizer: aquela oração silenciosa, esquecida por você, ignorada por outros, semeada em lágrimas, é a semente da vitória que começa a florescer agora. Você não percebeu, mas o que você plantou com dor está nascendo com poder. O que você entregou em meio à fraqueza está retornando em forma de força. Porque no reino de Deus, nenhuma entrega sincera é em vão. Nenhum clamor honesto é rejeitado. Nenhuma lágrima semeada no altar volta vazia. Houve dias em que você pensou que estava orando para o nada, que suas palavras batiam no teto e voltavam, que Deus estava em silêncio, ausente, distante. Mas hoje Ele te revela: eu estava lá, ouvindo tudo, sentindo tudo, registrando tudo. Aquela madrugada em que você caiu de joelhos e não conseguiu dizer nada, só chorar. Aquela vez em que você apenas olhou para o céu e pensou: me ajuda, Deus. Aquela oração feita em um momento de colapso emocional. Todas essas orações, ainda que parecessem frágeis, foram registradas como decretos eternos diante do meu trono. Você esqueceu, mas eu não, porque o que nasce no profundo da alma, na verdade, nasce direto no meu coração. Agora escute com atenção. A promessa que estou liberando sobre você carrega um selo espiritual. Ela não vem apenas para te abençoar. Vem para te transformar, porque quem é moldado no deserto carrega a autoridade no palácio. Quem é tratado no secreto governa com humildade no público. Você vai viver o que pediu, vai tocar o que esperou, vai testemunhar aquilo que um dia acreditou que jamais aconteceria, mas vai viver com outra maturidade, com outra percepção, com outra identidade. A promessa que antes seria apenas conquista, agora será também legado. E aqueles que te viram chorar em silêncio verão o cumprimento da palavra. Vão saber que só pode ter sido Deus, porque ninguém mais sabia, ninguém mais ouviu, ninguém mais entendeu, só o céu. E agora o céu se move, o tempo se cumpre, a porta se abre, a resposta desce, porque o que você plantou no chão da dor floresce no campo da graça, e a semente que você regou com lágrimas será colhida em honra, unção e glória. Hoje eu te restituo, hoje eu te levanto, hoje eu cumpro a promessa daquela oração que você fez em silêncio. Agora escreva nos comentários com fé: a promessa que nasceu em lágrimas se cumpre hoje na minha vida. Porque essa declaração profética é a chave final que ativa o mover espiritual. Ao escrever, você está selando no natural aquilo que eu já liberei no espiritual. E agora, viva, porque essa é a sua hora. A oração foi semente, a dor foi preparo, a espera foi solo, e a vitória é a colheita.